decidir, ou nós arriscamos o dinheiro do nosso fundo, ou estamos arriscados a ficar sem emprego. Dá pra decidir? Não dá. Por quê? Porque decidir é um verbo transitivo direto. Quer dizer, ninguém decide nada sem objeto direto. Oi, e aí? Dá pra decidir? Espera, decidir o quê? Assim não dá pra decidir, né? Decidir é um verbo que não faz sentido sozinho. Ele precisa de um complemento para fazer sentido. Ele precisa de um objeto direto. Vamos ver? Oi, dá pra decidir o programa de hoje à noite? Tá sim, nós decidimos ir ao cinema. Quem decide alguma coisa. Como nós vimos, decidir é um verbo que precisa de um complemento para fazer sentido. Precisa de um objeto direto, por isso é chamado de verbo transitivo direto. Oi, você correu? Corri bastante. Correr é um verbo que tem sentido completo e não precisa de nenhum complemento de um objeto. Por isso é chamado de verbo intransitivo. Gostou? Gostar de quê? É isso aí, gostar de quê? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Para o verbo gostar ter sentido, ele precisa de um objeto e precisa também de uma preposição que ligue a esse objeto. Por isso ele é chamado de verbo transitivo indireto. Para essa história de verbo transitivo ficar mais claro, que tal pensar num jogo? Às vezes vale um lance indireto e às vezes vale o lance direto. Se o verbo for transitivo direto, ele se liga diretamente ao seu objeto. Por exemplo, acertar a cesta. Pô, você não viu que ele ia mandar direto? Acertar é um verbo transitivo direto. É mesmo, para ter sentido, o verbo acertar tem que vir seguido de um objeto direto. Afinal, quem acerta, acerta o... Se o verbo for transitivo indireto, precisa de uma preposição para se ligar ao objeto. Por exemplo, a cesta depende de boa jogada. Estava na cara que ia ser indireto. Por que o verbo transitivo é indireto? Porque depende de boa jogada. E depende de alguma coisa. Depender é um verbo que precisa da preposição de para se ligar ao seu objeto. Portanto, pede um objeto indireto. Certos verbos não precisam de objeto para fazerem sentido, como por exemplo suar. Suar é um objeto que já tem sentido completo. Então não precisa de nenhum objeto, nem direto nem indireto, porque suar é um verbo intransitivo. Esse joguinho tá bom, mas e quando eu não consigo saber se o verbo precisa de um objeto direto ou indireto? Aí é bom ter um dicionário por perto. Ué, o que tem um dicionário com isso? Melhor explicar esse ponto. Explicar, antes da definição de cada verbo, traz umas letrinhas que você já deve ter visto. Olha só como aparece no verbo explicar. VTD, verbo transitivo direto. Ah, então se aparecer VTI é verbo transitivo indireto. Isso, EVI, verbo transitivo. Hoje no MEG Curso 2000 aprendemos sobre verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Meninos, vocês entenderam? Quem entendeu? Faz assim. Quem não entendeu? Quem não entendeu nada? Seus nhanhas. Seus nhanhas, vocês entregaram o soneto?